Ei galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galerinha isolada, né? Vivendo a quarentena, né? Fica em casa, quem pode, né? Isso aí, galera. Então, queria, né, deixar esse registro, né? Continuar o registro sobre o que nós estamos vivendo em pleno 2020, né? Do ano 2020, né? Um ano onde se passou 102 anos que vivemos uma pandemia semelhante a essa. Então, como eu falei já no outro vídeo, né, a gente teve duas grandes epidemias, assim, né, que fizeram destaque, né, na história mundial, né. Teve algumas outras também, mas comparado ao que a gente está vivendo, né, foi essas duas pandemias que tiveram um comportamento bem parecido. Que é o nosso caso, o coronavírus, né, que estamos vivendo agora em 2020, e teve a gripe espanhola, que foi o vírus influenza, né? Então eu tô fazendo esse vídeo para ficar registrado, né? O que esse acontecimento para no futuro, quando as crianças forem ler, né? Daqui a uns anos forem ler nos livros de história, falar, meu Deus, o que foi isso? Pois é, a gente viveu isso de verdade, né? Esse vídeo está acontecendo no meio dessa pandemia. Olha que beleza, né? Então a pandemia é real, é real. Então, né, é uma pandemia que, né, assolou todos os continentes do mundo, não teve nenhum que escapou. E tomou uma proporção e um nível de mortalidade muito avançado para outros vírus, né? Outros vírus que aconteceram né, na realidade humana, né? Que infectaram os seres humanos. Então, o grande diferencial, se for pensar, né, agora, foi o meio de propagação, né, que nosso grande meio de propagação foi o meio mais para o mundo inteiro, foi mais o meio aéreo, né, que na outra realidade da gripe espanhola não era mais outros meios, né, os meios marítimos, né, para transmissão. E pensando, né, nesse aspecto, assim, tem as diferenças também de conduta. Agora nós tivemos uma conduta que foi o isolamento social, foi uma decisão muito bem pensada e que quando foi aplicado muito seriamente em alguns países, né, por exemplo a Nova Zelândia, que por coincidência é governado por uma mulher, né? Parabéns para nós mulheres que estamos governando vários países que estão lidando muito bem com a pandemia. E a Nova Zelândia foi um exemplo ao mundo. Eles se isolaram a partir do primeiro caso, tiveram pouquíssimas mortes, eles já estão foi se restabelecendo. Foi um dos primeiros países, né, a voltar à rotina normal. Então, e esse isolamento social é muito importante porque o meio de propagação é principalmente mãos, vias aéreas, então espirro, tosse. Então, você pode contaminar outras pessoas na rua, como você também pode carregar isso para dentro da sua casa, também por objetos contaminados, roupas, né? Então, é importante, né, a gente tá aderindo, né, à máscara. A máscara é importantíssima, né? Justamente como meio de bloqueio das vias aéreas, mas a gente tem que saber muito bem como usá-la, não ficar pegando nela, não ficar colocando ela de forma errada e contaminando ela, porque nossas mãos são fonte de contaminação. Se a gente ficar toda hora botando a mão na máscara, a gente está contaminando a máscara, né? E além de mais, se a máscara tiver tido contato com o exterior, né? Alguém espirrou e tal, você estava de máscara e você pega na máscara, você também ao mesmo tempo está contaminando a sua mão.
né? Então é um pouco assustador, né? Para dizer a verdade, viver uma situação dessa. E você ter medo constante, né, do que tá do seu lado, né? Então, é complicado sim, não é fácil lidar com isso e tá custando muito a saúde mental, porque nós vivemos numa sociedade muito voltada pro mercado, pro trabalho, então, as pessoas têm uma rotina, as pessoas saem de casa, vão trabalhar, e meio que, por mais que o trabalho seja pouco ruim, é meio que um alívio do estresse do dia a dia, né? É meio que um alívio das tarefas domésticas, né? Digamos assim. É às vezes um alívio de problemas de casa. Então, é como se fosse tipo um pouco de escape e você entra numa nova realidade quando você está trabalhando, comparado, né, quando você está em casa, que você tem uma outra realidade. E essa questão do isolamento forçou muitas pessoas, né, a ficar dentro de casa, convivendo umas com as outras, sem ter essa válvula de escape, que é o trabalho, sem ter esse convívio, né, com pessoas de outros meios, o que é um, é um gatilho, é um desafio, né, para a saúde mental das pessoas, né? Então, nós temos esse desafio pela frente, né? Nós ainda estamos vivendo nessa quarentena, né? Nessa pandemia, nesse isolamento, nessa restrição, né? Das pessoas ficarem mais em casa quem pode. E é, nós estamos vivendo em uma realidade um pouco diferente, porque a gente tem alguns benefícios que colaboram com isso. Colaboram com essa permanência em casa. A gente tem os dispositivos eletrônicos, né? A gente tem smartphone, a gente tem computador, que geralmente tem câmeras. Então, permitem ter aplicativos que permitem que você faça uma live, né? Você liga a câmera do seu aparelho e conversa com uma outra pessoa, lógico, não é a mesma coisa estar conversando ao vivo, mas já vale muito se você pensar que em épocas passadas não tinha isso, né? Era somente carta, um telégrafo, coisa bem mais rudimentar para se comunicar. E o que cobrava muito mais, né, para essa questão de não ter com quem conviver, com quem conversar, né? Então, a gente teve essa vantagem agora na nossa pandemia. Nós temos redes sociais, Facebook, Instagram, que facilita um pouco também esse convívio, porque acaba que você tá por dentro do que está acontecendo com as pessoas, você vê fotos delas ao mesmo tempo. Isso também pode se tornar um problema hoje em dia, né? Porque a gente fica muito preso ao universo das redes sociais, que às vezes é um universo muito mentiroso, né? Para ser sincero. É um universo onde às vezes as pessoas tentam passar uma ideia de uma vida que não é real. E isso às vezes mexe com a sua cabeça, né? Você que tá, às vezes, você vê uma foto de uma influenciadora num ambiente super bacana, né? Super chique, ela falando da simplicidade da vida na quarentena, só que não é assim, né? Aí você que tá num ambiente muito mais precário, você fica se sentindo um pouco mal, né? Então, se você tiver essa tendência, né, a ter esses vínculos. Então, a grande vantagem que eu acho, né, dessa situação que a gente está vivendo é a existência, né, desse mecanismo de comunicação com outras pessoas, que são as videochamadas, né? Então, eu acho que é o grande colaborador desse momento. Que a gente poder ver a outra pessoa, nem que seja por um celular, um computador. É, essa vantagem, né, dos smartphones também tem uma outra coisinha que diferencia das outras realidades, né, de outras
de outras pandemias, né, como a gripe espanhola. A gente tem hoje em dia os aplicativos. E esses aplicativos que fazem tudo, né, até compras no mercado podem fazer. O que é um pouco polêmico, né? Tem restaurantes, tem mercado e tudo, farmácia, mas tem uma certa polêmica nisso, porque a gente pede por esses aplicativos enquanto nós estamos na nossa casa, mas a gente acaba expondo as pessoas que precisam ir lá buscar esse material para nós, né? Buscar o alimento, buscar as mercadorias que a gente pediu. Então a gente acaba expondo as pessoas e ainda tem uma questãozinha um pouco chata, né? Que, como eu vi num vídeo muito bem feito, né? Muito reflexivo, né? Do Greg News, que é justamente falando dessa questão das entregas, dos deliveries, né? Como que tinha um pouco de subjugação, né, dos entregadores, que são peça fundamental de todo o aplicativo. Então, se não fosse eles, não teria ninguém entregando nada para ninguém. Então, eles são a parte mais importante do aplicativo, digamos assim. E não tem uma valorização monetária bacana. Então, aí tem até restaurantes que eu achei bem bacana. Um restaurante que eu pedi, depois que eu vi esse vídeo, eu fiquei bem mais receosa com relação a essas questões de pedir comida nessa época da quarentena, porque por estar expondo as pessoas a um risco, né? Por uma questão meio que pode parecer egoísta, né? Você expor uma pessoa para você se resguardar. Você não tá pensando na saúde daquela pessoa que tá se expondo, né? E teve um restaurante que eu achei muito bacana, que ele chama Barra Bife, daqui da cidade de Belo Horizonte, em que eles expõem uma opção para você pedir um hambúrguer, pagar um hambúrguer para o seu entregador. Então você garante, né, uma alimentação para ele, o que eu achei bem bacana, né, uma iniciativa do próprio restaurante. Então eu achei bem bacana e agora tem opções também, né, de você dar uma gorjeta. Você pode dar uma gorjeta para os seus entregadores, eu já tinha antes. Mas eu acho importante eu te dar isso agora, porque nós estamos vivendo, né, numa situação em que essas pessoas estão se sujeitando ao perigo, né, à contaminação, para que a gente não precise ir nesses restaurantes, nesses mercados. Então, eu acho que nada mais justo do que você contribuir também com eles, né? Ajudar eles a lidar financeiramente, né, que é o nosso meio, ou então mesmo você ajudar dando máscara para eles se eles não tiverem máscara. Se você tiver álcool gel sobrando, disponibiliza para eles também, que eles podem estar precisando também do álcool gel para se proteger, né? Eu tenho um potinho de álcool gel aqui, eu entreguei pro rapaz que me fez essa última entrega, e porque eu acho importante, né, eles se protegerem e lamento muito que os aplicativos não estejam pensando na proteção deles, até porque a gente vê que tem muitos lugares que a gente vai prestar serviço que também não se preocupam com a saúde dos funcionários, independente, né, se é de entrega ou não. Às vezes empresas também não estão se preocupando. E nós estamos vivendo, né, essa situação que sinceramente achei que eu nunca ia viver. E nós estamos mudando muito a nossa rotina e eu quero deixar esse vídeo aqui justamente como esse lembrete do que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo também uma situação, né, um pouco complicada, né, para todo mundo, né? Muitas pessoas acabaram perdendo empregos, porque algumas empresas não conseguiram se manter mesmo na quarentena. As mortes são pessoas de várias idades morrendo, né? Às vezes pode falar, no começo foi pessoas mais idosas, foi, mas agora a realidade que a gente tá vendo não é pessoas idosas mais, agora todas as faixas etárias estão correndo risco. Tem morte de todas as faixas etárias agora. Então, é importante, né, a gente frisar que a gente não tá livre por ser de determinada faixa etária. Então, aí, queria mostrar aqui.
esse restaurante que eu achei bem bacana a atitude deles, que foi ter feito assim, essa, esse serviço, né? Você pode escolher se você quer ou não fazer esse serviço de dar essa alimento, né? Para a pessoa. É o Barra Beer que chama, não, Barra Beef que ele chama, e não consegui ver aqui, mas é de Belo Horizonte, e ele realmente tem a opção de você colocar, né, no pedido um pedido especial somente para o entregador, que eu achei bem bacana. E nós estamos vivendo uma outra situação dentro desse contexto que a gente está, que é uma questão que é até muito complicada de falar, né? Eu acho que vale até um outro vídeo, então, galera, vou falar um pouquinho mais dessa questão, dessa situação que é um pouco lamentável que está acontecendo nessa pandemia. Então, esse vídeo é mais para deixar esse relato do que está acontecendo na nossa realidade hoje, 2020. Estamos já em maio e ainda as coisas não estão muito bem organizadas. Não tem muita previsão de quando isso vai acabar. A ciência está correndo atrás de medicamentos, de vacina, só que as coisas necessitam de estudos, necessitam de investimentos, necessitam, né, de testes. A gente não pode simplesmente chegar e dar qualquer coisa para a pessoa, né? E precisa de investimento, né? E mais uma vez a ciência mostrando toda a sua importância. Muita gente muita gente, né, negligencia a ciência. É uma palavrinha difícil. E agora a gente vê como ela é importante. Ela que está sendo o grande carro-chefe da salvação, digamos assim. É ela que está em cima para tentar salvar as pessoas, procurando drogas, procurando a forma de fazer uma vacina. Então, a gente tem que dar